Tá, então a gente falou na aula passada sobre coordenação e subordinação, os conectivos coordenativos e subordinativos. Aí na apostila de vocês, na página 331, falou sobre os conectivos subordinativos, os adverbiais, né? A gente viu os adverbiais, os condicionais, os comparativos, as conformativas, as consecutivas, as concessivas, as adverbiais, temporais e proporcionais. Vocês lembram disso, né? Ah, só que as subordinativas, elas ainda têm as subordinativas substantivas e as adjetivas, que vocês não têm na apostila, mas eu achei interessante completar ali para vocês terem mais conhecimento das orações subordinadas. É só pular o vídeo. Ah. Tá, então, as orações subordinadas, as adverbiais, né, que a gente já viu. Aí, hoje, a gente vai entrar com as substantivas e vamos entrar com as subordinadas adjetivas também, ok? Vocês lembram que eu falei para vocês que as orações subordinadas, elas são diferentes das coordenadas, né? As coordenadas, elas são independentes, ela não precisa da outra oração para fazer sentido. Já as subordinadas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas a uma outra oração, que é chamada de oração principal, tá? As construções integrantes responsáveis para ligar uma oração principal à oração subordinada, uma oração subordinada, a gente vai encontrar muito o que e o se, tá? As subordinadas substantivas, elas podem ser oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva objetiva indireta, oração subordinada completiva nominal, oração subordinada substantivo predicativa e oração subordinada substantiva apositiva, tá? Essas orações, elas vão exercer função desses termos essenciais acessórios. Se ela for subjetiva, tá? Ela vai exercer uma função de sujeito. Se ela for objetiva direta, vai exercer uma função de objeto direto. Se for uma objetiva indireta, função de objeto direto. Se for completiva nominal, função de complemento nominal. Se for predicativa, função de predicativo. E apositiva, quando ela tem a função de apositivo. Tá? A oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Como eu falei, exerce função de sujeito na oração principal. Por exemplo, é fundamental que você chegue antes da reunião, tá? Quando eu falo é fundamental na primeira oração, eu tenho sujeito aqui? Não, né? Eu sempre pergunto assim, o que é que, né? Quando eu quero procurar um sujeito, eu faço a pergunta o que é que. Aí eu pergunto assim, o que é fundamental? Que você chegue antes da reunião. Então, eu estou respondendo que você chegue antes da reunião. Portanto, o sujeito, né, é que você chegue antes da reunião, tá? Aqui vai ser a oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela está na função de sujeito em relação à primeira oração, que é a oração principal, tá? É necessário que você se apresente ao serviço amanhã. O que é necessário? Que você se apresente ao serviço amanhã. Então, aqui, função do sujeito, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração principal, é necessário. Foi anunciado que Pedro é vencedor do concurso. O que é que foi anunciado? Que Pedro é o vencedor do concurso, né? Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva, que Pedro, vencedor do concurso. Oração principal, foi anunciado. Não era permitido que os menores de idade entrassem no bar. O que é que não era permitido? Que os menores entrassem no bar. Oração subordinada substantiva subjetiva está aqui, porque está exercendo a função do sujeito em relação à oração principal. Tá? Constatou-se que o lápis era dele. O que é que constatou-se? Que o lápis era dele. Oração subordinada substantiva subjetiva está subordinada a constatou-se, que é a oração principal. Tá? É comum que as pessoas se sintam estressadas
o que é comum, que as pessoas se sentem estressadas. Função do sujeito em relação à oração principal. Então, aqui, oração subordinada, substantiva subjetiva. E é proibido fumar nesse local. O que é proibido? Fumar nesse local. Oração subordinada, substantiva subjetiva, subordinada à oração principal, tá? Para a gente encontrar as orações subordinadas, substantiva subjetiva com função de sujeito, tá? Vocês vão encontrar sempre, tá? Pronome, verbos de ligação, tá? Vocês lembram deles, né? Ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, continuar e andar. No caso aqui eu tenho né? O verbo ser, ó. Tá? Foi, que é verbo ser no passado, tá? Ou quando o verbo está na terceira pessoa, tá? Que é ele. Então, constatou, ele constatou. Tá? E aí eu vou encontrar uma oração subjetiva, ok? Não quer pular aqui? Peraí. Opa. Aí nós temos oração subordinada ao substantivo objetiva direta. Como o nome diz, objetiva direta, ela exerce função de objeto direto, né? Aquele que completa um verbo transitivo direto e não leva a preposição, tá? Tem um esqueminha, tá? Uma regrinha que diz assim, se a gente usar o termo, se o termo pudesse ser substituído por isto, ela é objeto direto, tá? Ó, quero que você seja meu marido, tá? Quero é a oração principal. Que você seja meu marido é a segunda oração. Quando eu falo aqui, ó, quero, eu tenho o sujeito, né? Quem é que quer que você seja meu marido? Eu quero, né? Um sujeito está oculto, mas eu tenho o sujeito aqui. Então eu já sei que eu já tenho o sujeito na primeira oração. Então eu sei que ela não é subjetiva. Aí eu pergunto no próprio verbo, quero o quê? Quando eu faço a perguntinha com o quê, tá? E vai completar o verbo. Quero o quê? Que você seja meu marido. Então, que você seja meu marido está completando o verbo. Então, aqui, ela está na função do objeto direto, porque eu faço a pergunta sem preposição. Então, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá? Os funcionários não sabiam que era dia de despedimento, né? Quem é que não sabia que era dia de despedimentos? Os funcionários. Então, eu já tenho o sujeito, eu sei que ela não é subjetiva. Eu leio a frase até o verbo e digo, os funcionários não sabiam. Aí vocês vão perguntar assim, não sabiam o quê? Que era dia de desimpedimento. Vendo? Eu pergunto com o quê? Estou completando o verbo sabiam. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Eu faço a pergunta com o quê? Completando o verbo sabiam, que é um verbo transitivo direto. Os alunos avisaram que não iriam, não riam. Né? Os alunos avisaram que não iriam. Né? Escrevi tudo errado ali. Erro de digitação. Quem é que avisou que não iriam? Os alunos, eu tenho o sujeito. Avisaram o quê? Que não iriam, tá? Então, olha, avisaram o quê? Que não iriam. Perguntei com o quê? Então, aqui, função de objeto direto, tá? Como eu falei ali, eu posso substituir por isso. Ó, os alunos avisaram isto, porque é objeto direto, tá? Os jornalistas perguntaram quem daria a entrevista, né? Os jornalistas perguntaram isto, posso trocar por isso. Os jornalistas perguntaram o quê? Quem daria a entrevista? Objeto direto, né? Completando o verbo transitivo direto perguntado. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O estudante afirmou precisar de ajuda. Afirmou o quê? Precisar de ajuda. Afirmou isto, né? Objeto direto aqui. Então, função de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá? A objetiva indireta é quando ela está na função do objeto indireto. Tá? Então, ela vai completar um verbo transitivo indireto, tá? Com preposição. E também tem um esqueminha que a gente pode substituir por disto, nisto, a isso, etc. Para identificar essa oração. Gostaria de lembrá-los de que não irei hoje. Gostaria de lembrá-los de que
de que não irei hoje. Então, veja, eu faço a pergunta com o de que. Eu estou usando uma preposição de, tá? Portanto, oração subordinada objetiva direta, de que não irei hoje, está completando o verbo lembrá-los, tá? Que é um verbo transitivo direto. Então, eu vou ter uma oração subordinada, substantivo objetiva direta aqui. E a outra oração, oração principal. Eu acredito no que você me falou. Eu acredito em quê? No que você me falou. Ou acredito no que? No que você me falou. Quando eu faço a pergunta, ó, eu acredito em que ou no que, eu estou usando a preposição. Vocês lembram das preposições, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sobre, trás, né? Então, quando usa essas preposições no verbo, eles são verbo transitivo indireto. E quando eu não uso essas preposições, é o verbo transitivo direto. Então, acredito em que, ó, no que você me falou, né? No que, e mais no vai dar no, tá? Tem a preposição aqui. Então, oração subordinada objetiva direta está aqui, completando o verbo transitivo indireto. Bruno respondeu ao que haviam perguntado. Bruno respondeu a que? Ao que haviam perguntado. Olha o esqueminha que eu posso usar. Bruno respondeu a isso, tá? Então, aqui, funcionando como objeto indireto do verbo respondeu. O diretor da empresa necessita de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. O diretor da empresa necessita de quê? De que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. Necessita de quê? Eu faço a pergunta com preposição e respondo com preposição também. Vendo? Então, função de objeto direto. O professor insistiu muito em que os alunos estivessem em aula de recuperação. A professora insistiu muito em quê? Em que os alunos estivessem em aula de recuperação. Então, insistiu em quê? Né? Está completando o verbo insistiu. Aqui com a função do objeto indireto, então oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Completiva nominal. Ela vai ser completiva nominal quando ela vai completar um nome. E esse nome, a gente faz o complemento do nome, vai ser com preposição. Só que não confundam complemento nominal, tá, com objeto direto. O objeto completa o verbo. O objeto direto vai completar um verbo transitivo indireto. E o complemento nominal vai completar um nome, com preposição também, tá? Então, veja, todos temos esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta. Todos temos esperança. Aí eu pergunto assim, todos temos esperança de quê? De que a humanidade pare de destruir o planeta. Veja aqui, essa segunda oração está completando a palavrinha esperança. Esperança não é verbo, eu não posso conjugar eu esperança, tu esperança, ele esperança. Não posso, né? Ele não é verbo, ele é nome. Como ele está completando o nome, ele tem um complemento nominal. Eu vou ter uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Sinto necessidade de quê? De que você me deixe descansar um pouco. Está completando a palavrinha necessidade, tá? Necessidade não é verbo. Necessitar é verbo, mas necessidade não é verbo, tá? É um nome, então eu estou completando o nome, eu tenho aqui a função de complemento nominal. Tenho dúvidas de que ele vá completar o teste. Tenho dúvidas de quê? De que ele vá completar o teste. Tenho dúvidas. Completando a palavrinha dúvidas, que não é verbo, é nome. Eu tenho função de complemento nominal. Já estou apto. Apto para quê? Para que me faça as perguntas. Né? Está completando apto, né? Que é um nome, complemento nominal. Estamos longe de quê? De que seria o ideal, tá? Então, quando eu estou completando um nome, eu vou ter a função de um complemento nominal. Eu vou ter as orações subordinadas, substantivas, completiva, nominal. Função de predicativa. Tá? Ela realiza a função de predicativo do sujeito da oração principal. Né? O predicativo é um termo que complementa o sujeito da oração. Tá? O bom é que a festa será amanhã. Eu tenho aqui o sujeito, né? O que será amanhã? O bom. Né? O que a festa será amanhã? Bom. Oração principal, né? Eu tenho o sujeito. Se eu tenho o sujeito aqui e que a festa será amanhã, está relacionado ao sujeito, eu tenho
uma função de predicativo. Então, oração subordinada substantiva predicativa. A verdade era que nós tínhamos razão, tá? Então, o que é que tínhamos razão? A verdade é sujeito. Que nós tínhamos a razão está relacionado com o sujeito, então está com função de predicativo. Oração subordinada predicativa e oração principal, a verdade é. O bom é que ela sempre foi bem comportada e a dúvida era se seriam necessários mais ajudantes. Na oração predicativa, subordinada predicativa, tá? Você sempre vai encontrar os verbos de ligação também, tá? Ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, continuar e andar, tá? Porque o que é verbo de ligação? O verbo de ligação, ele é um elo entre o sujeito e o predicativo do sujeito, tá? Eu vejo, sempre vou ter aqui, ó, verbo de ligação, verbo de ligação, verbo de ligação, verbo de ligação, tá? Então, o verbo de ligação aqui é o elo entre o sujeito e o predicativo, ó. Verbo de ligação, sujeito, predicativo. Verbo de ligação, sujeito, predicativo. Verbo de ligação, sujeito e predicativo. Ok? E a positiva? A positiva é quando a oração exerce a função de aposto. Tá? Essa é a mais fácil que tem. Sempre que tiver dois pontos, né? Que está indicando que estou explicando com aposto, eu quero explicar. Tá? Ela tem a função de aposto. Helena apenas desejava uma coisa, ó, 2 pontos. Desejava o quê? Que fosse muito feliz com sua família. Tá? Então, que fosse muito feliz com sua família é uma oração subordinada substantiva a positivo. E Helena apenas desejava uma coisa, eu tenho uma oração principal. Pedi um favor aos meus amigos, que esperassem por mim. 2 pontos, ó, que esperassem por mim, a positiva. Todos pensavam a mesma coisa, que eu sou um vitorioso. 2 pontos, que eu sou um vitorioso, a positivo, está explicando, relacionado à oração principal, ok? Bom, então, as substantivas são essas aqui que eu passei para vocês agora, tá? Com função dos termos essenciais, que é sujeito, predicado, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, tá? E nós temos, por último, as orações subordinadas às adjetivas, né? As adjetivas, elas vão ter a função de adjunto adnominal, tá? As orações subordinadas adjetivas classificam-se em explicativas e restritivas. Tá? As explicativas acrescentam uma qualidade acessória ao antecedente e são separadas na oração por vírgula. Então, as adjetivas, as explicativas, elas são separadas por vírgula. E vocês vão ver que as restritivas, elas restringem, né, a explicação e não tem vírgula, não tem pontuação. Os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salários. Ó, os jogadores de futebol, eu tenho uma oração, que são iniciantes, segunda oração, e não recebem salários da terceira oração. Então, olha, são separadas por vírgula. Quando eu falo os jogadores de futebol, vírgula, estou explicando que são iniciantes, não recebem salários, quer dizer, não são todos eles, então, que não são iniciantes, estou explicando, são os que não são iniciantes. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Opa! Explicativa. João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. João surpreendeu a todos? Não, eu estou explicando que é o mais calmo da turma. Tá? Então, aqui estou explicando aqui a oração subordinada adjetiva explicativa, função da adjunta do nominal aqui e explicando. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. O exame final, estou explicando que estava muito difícil, né? Oração subordinada, adjetiva explicativa. Estou explicando que é esse aqui, né? Em função do adjetivo, de adjunta do nominal. E as orações subordinadas adjetivas restritivas, ao contrário das orações explicativas, as orações restritivas restringem ou delimitam o significado do seu antecedente e não são separadas por vírgula. Eu digo assim, as pessoas que são racistas merecem ser punidas, ou seja, estou restringido, né?
que não são todas as pessoas que merecem ser punidas, apenas aquelas que são racistas. Então, tem uma oração subordinada adjetiva restritiva. As pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes, né? Então, as pessoas costumam ser mais doentes, mas as que não praticam esporte, estou restringindo. Então, aqui eu tenho que não praticam esporte, vai ser a oração subordinada adjetiva restritiva. As pessoas que costumam, a oração principal. Os alunos que falavam alto estavam perturbando a professora. Os alunos, apenas os que, estou restringindo, aqueles que falavam alto, né? Oração subordinada, adjetiva restritiva, tá? Oração principal, os alunos estavam perturbando a professora, oração principal também, tá? Então, gente, por hoje é isso, tá? Alguma dúvida? Vocês têm alguma perguntinha para fazer? Tá tudo certo? Espero que sim, ninguém está me perguntando. Então, a gente se vê na próxima aula, ok? Até mais e se cuide. Tchau, tchau.